Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje, a nossa convidada é uma advogada com mais de 10 anos de experiência. Chama-se Emília Paulino e ela lida muito com questões de direito de família. Estamos a falar de casos de divórcio, estamos a falar de casos de separação, não é? De divisão de bens, no caso. Estamos a falar de casos de pensão alimentícia, estamos a falar de herança. Essas questões todas familiares, ela trabalha com essas questões. Por isso, convidamos ela para tentar esclarecer alguns pontos que são relevantes. Emília, bem-vinda ao nosso Way. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico mesmo muito feliz. E uma das motivações que me fez aceitar o convite foi ter percebido que esse é um canal de pessoal jovem, mas que preocupa-se com questões familiares, com a disseminação de problemas de direito de família, e eu fico super lisonjeada de fazer parte. Muito bem. Sim, Emília Paulino é a nossa convidada, eu já disse. Vamos lá começar mesmo do princípio, para contextualizar as pessoas. Qual é exatamente o vosso papel nesta questão de família, advogados? Bom, o advogado, em boa regra, é um servidor público. Ele é o advogado do cidadão, não só numa perspectiva de relações privadas, sede de tribunal, mas também numa relação de cidadão-estado. Então, ele é servidor do povo e advogado. Então, o advogado não basta ser só de direito de família, ele é advogado todas as outras componentes onde são suscetíveis de violação de direitos de pessoas. Todavia, é possível, em função da profissão, muitos de nós acabamos especializando-nos em áreas específicas. No meu caso em concreto, em direito de família. Exato. E quais são os principais casos que vocês têm atendido nesta questão, nesta componente de direito de família? De direito de família, eu digo que nunca é sobre os principais casos, porque o direito de família é uma área de direito extremamente sensível, que mexe com a família, com a estrutura das pessoas. Então nós temos, eu sempre digo isso, basicamente 5 grandes capítulos, que é o casamento, o divórcio, a filiação, o poder parental e a adoção. Então, basicamente, é normal que tenha muitos desses casos, mas com alguma incidência em Moçambique para as questões relativas à união de fato, que, em regra, faz algum sentido, porque boa parte das famílias, isso tem um dado estatístico da INE, diz que a maior parte dos moçambicanos, quase que em 50%, estão unidos em união de fato. Então, faz sentido que muitas das vezes a componente que mais preocupa e mexe com as pessoas seja a união de fato. Eu arrisco-me a dizer que, se calhar, nesse ranking, a segunda posição tem a ver com a questão de menores sob pensão de alimentos e regulação parental. Exato. E sobre o ponto união de fato, não é? O que é que mais preocupa as pessoas? O que preocupa as pessoas é o fato de, às vezes, estarem numa relação conjugal durante muitos anos e depois, quando há uma separação ou um dos parceiros morre, perdem direitos patrimoniais. Muitas vezes tem famílias que contam que são retirados esses bens, que ficam com parte da família do marido. Então, é a proteção legal sobre os efeitos patrimoniais dessa relação. Exato. E nesses casos, quando acontece situações, por exemplo, nós já entrevistamos, não faz muito tempo, que conversamos com uma mulher viúva, não é? Ela estava também casada em união de fato, não é? Viveu por alguns anos com seu marido, eles tiveram 2 filhos, não é? Mas quando este veio a falecer, a família do marido, no mesmo dia que ele faleceu, começaram a carregar os bens. Inclusive tentaram mandar embora de casa, não é?
Nesses casos, já acompanhamos, para além deste caso, vários outros que seguiam o mesmo padrão. Falecia o marido porque não casaram oficialmente, a família ia lá, acusava de feitiçaria, acusava de tentar matar o marido, depois levavam os bens. Como é que estas mulheres, em particular, para esses casos, podem proceder ou devem proceder? Eu aconselho vivamente essas mulheres como uma primeira reação que se aproxime à esquadra mais próxima, porque podemos pensar que em alguns lugares não existam gabinetes de atendimento à família e criança, como também não tenham lei de perto ou em função do horário que essas questões aconteçam, sejam gabinetes ou instituições que estejam fechados. Então, o primeiro encaminhamento vai à esquadra mais próxima, peça que seja emitido um auto, já que fez uma queixa sobre essa particularidade em concreto. Então, depois disso, logo no dia seguinte, que vai ao gabinete de atendimento à família e menor mais próximo para denunciar situações como essas não são normais. Não digo que todas elas terão o mesmo tipo de tratamento ou o direito cabal será igual para todas as famílias, mas os direitos não podem ser arrancados. Há de ter uma decisão e até lá devem ser respeitadas a situação da viúva e dos filhos que tiverem em vida. Exato. Ainda falando sobre união de fato, não é? É um ponto muito sensível, tem muita coisa envolvida. Quanto tempo é que as pessoas vivem juntas ou devem viver juntas ou viver maritalmente para considerar-se que esta pessoa se calhar tenha direito a uma ou outra coisa em caso de separação, em caso de morte de uma das pessoas? A união de fato foi regida pela primeira vez na Lei 10/2004, de 24 de agosto, e nessa lei ela previa que a união de fato era uma relação conjugal entre um homem e uma mulher por um período mínimo de 1 ano a viver em situações análogas de marido e mulher, comunhão de mesa e cama. A nova lei, a Lei 22/2019, de 11 de dezembro, altera esse período. Quer dizer que é basicamente mesmo as situações análogas de marido e mulher, comunhão de mesa e cama, mas o período mínimo para que possa contar como união de fato são de 3 anos. Então basta que vivam no mínimo de 3 anos para frente. Começa a contar o período e considera-se essa união como união de fato. E o regime aplicável de bens para as pessoas que estão em união de fato é o regime de comunhão de adquiridos. Quer dizer que todos os bens, a partir da data que considerem que estão em união de fato, são considerados do casal. Caso haja uma partilha, deve ser dividido 50-50. Então, não importa quem comprou. Não, nunca é sobre quem comprou. É todos os bens, tanto comprados pelo homem como pela mulher, são do casal. Não é sobre a questão da proveniência do fundo. Até eu digo sempre, e às vezes choca um pouco as pessoas, que é o fato de todo o rendimento que tiver, porque for do fruto do seu trabalho, é um bem comum. Então, o salário é um bem comum. Se você recebe um valor de consultorias que faz, é um bem comum. Então, até o salário é um bem comum. Então, se o salário é um bem comum, naturalmente o bem que for comprar vai ser em regra comum, né? É mais ou menos por aí. Ok, então, não importa também em que nome estão registradas as coisas. Estamos a falar de um terreno, se calhar, que eles vão adquirir, uma casa que vão adquirir, que pode, em algum momento, até vir em nome de uma das pessoas, mas se foi adquirido naquele período que estavam a viver juntos, é do casal. Sim, não importa em nome de quem estiver registrado bem.
Até se for a perceber, muitas das vezes as mulheres acabam sendo aquelas que são domésticas, que estão relegadas mais ao cuidado familiar. Muitas das vezes não são elas que vão ao município, não são elas que estão a tratar essa tramitação processual. Então também é difícil em termos de burocracia para você ir ter com essa mulher, levar documentação, não que não seja possível. Então muitas das vezes as famílias têm os seus bens e na perspectiva do provedor, no nome dos seus maridos. Então não é sobre em nome de quem vai estar o bem. Basta que esteja em nome ou do homem ou da mulher. É do casal. E se esta separação vier a acontecer antes dos 3 anos, como é que esta mulher ou este homem sai desta relação? Sai como entrou, com as coisas que tiver tido até a data ou que tiver comprado até a data, porque infelizmente para efeitos jurídicos a tal relação não chega a preencher os pressupostos da união de fato. E não tendo preenchido, não podem ter o apanágio ou o acolhimento da lei para o efeito. Mesmo que tenham crianças ali? Eu digo de forma repetida, porque muitas vezes as pessoas fazem essa pequena confusão, que tem a situação marital, conjugal do homem e da mulher, e tem a questão filiação. Os filhos são os filhos e o casal em si tem a sua relação à parte. Os filhos terão direito a todos os bens dos seus pais, sem nenhuma distinção de ser um filho fora ou dentro da relação. Então, são particularidades diferentes, filiação e relação conjugal. Ok, então sobre a relação conjugal, antes dos 3 anos, não é considerado união de fato. É importante que isto fique claro para quem nos acompanha. Ok, agora, outra grande questão que as pessoas sempre levantam é mesmo sobre essa questão da filiação. Porque o Tribunal de Menores tem recebido várias queixas, as mulheres sempre vão para lá porque o pai não cuida da criança, o pai registou, não registou, em alguns casos nem registou a criança. Como é que esta mãe sai desta relação? Ou melhor, o primeiro passo que ela dá quando sai de um relacionamento que tenha filhos lá? Em princípio, você sai de uma relação em que tenha filhos, ela enquanto mulher tem os direitos numa perspectiva patrimonial sobre os bens que tiverem tido nessa relação, e sobre os filhos têm direitos a alimentos e deve também regular a situação da guarda das crianças com quem eles ficam. Então, essa mãe, em princípio, vai à procuradoria, faz uma participação para que haja lugar a uma ação especial para a pensão de alimentos. Ok, e este pai é obrigado a cumprir com a dar esta pensão? É obrigatório que o pai pague a pensão, principalmente depois de tiver uma decisão do tribunal. É obrigatório. O pai que não paga a pensão comete um crime. Para além disso, é possível que se entre com uma ação civil de cobrança coerciva dos valores que ele não pagar. Então, ele pode ficar preso por não pagamento de pensão alimentícia também. Ok, e como é que se define, né, quanto pagar? É de acordo com o número de filhos? É de acordo com a condição do pai? Como é que é feito? É de acordo com a condição do pai e as necessidades da criança. A pensão que vai ser arbitrada, por exemplo, para uma criança especial, não vai ser igual para uma criança que não seja, não que esteja a priorizar uma mais do que outra. Tem a ver com o circunstancialismo de cada criança. Por exemplo, se eu tenho um marido que recebe 500 mil, não vai ser um excesso se o tribunal decidir a 100 mil que se paga a pensão dessa criança. Também tem a ver com manter as condições que essa criança sempre esteve habituada de alguma forma. Mas se meu marido eventualmente tenha 10 mil, não vai ser possível ser arbitrada uma pensão de 100 mil. Tem a ver sempre com a condição do pai e a necessidade de quem deve receber. E para quem não trabalha? Para um pai que não trabalha? Como é que o tribunal age ou como é que o direito age perante essa situação?
Infelizmente, os meios probatórios de investigação para os pais que não tenham o trabalho padrão, que tenham uma folha de salário, INSS, um chefe, são um pouco difíceis de provar em sede tribunal e muitos pais acabam não pagando as pensões dos seus filhos. Mas nada obsta, se o pai não tiver condição de pagar alimentos, esse direito é transferido para outros familiares, como o pai, o avô, no caso desse pai, o irmão. Então, essa lista vai até familiares do 4 grau na linha colateral. Quer dizer que até é possível que o sobrinho pague pensão para o filho. Não percebi. Esta questão eu não percebi, essa parte. O pai, não tendo condição de pagar a pensão, a mãe pode interpor uma ação para outros familiares dele. Quer dizer, o avô, por exemplo, o pai da criança não trabalha, mas o pai, que é o avô no caso, tem condição de o fazer. Eu posso interpor uma ação contra o avô. O irmão, por exemplo, o meu irmão não tem condição de pagar alimentos. Eu posso intentar uma ação contra a irmã dele, que eu sei que trabalha, que tem condições para pagar. A irmã do pai não tem condição de fazer. Então, essa lista vai até familiares do 4 grau, na linha colateral. Eventualmente, já aqui a falar de sobrinhos. Um sobrinho do pai da criança que eu sei que está em condições de prestar alimentos, porque tem uma boa posição, eu posso interpor uma ação contra esse. Então, a lei de família salvaguarda, em última instância, o superior interesse da criança. Então, não termina só com o pai. Se outros familiares desses têm condição de fazê-lo, pode-se intentar ação contra os outros. Ok. E eles são obrigados? São obrigados, sim, pela lei. Não é nada inventado, está na lei de família, sim. Eu, assim, o tribunal me obrigar a pagar uma pensão de um sobrinho. Exatamente. Então, às vezes, nós vemos situações de tios que dizem, mas meu sobrinho está a estudar, isso não é responsabilidade minha. Eu não tenho material escolar, mas o pai não pagou e eu onde entro com tudo isso? Não. As coisas não são tão aritméticas assim. Ele pode ser obrigado pela lei a pagar alimentos para esse menor. E para os casos em que a mãe ou a relação termina sem que eles tenham sequer registrado a criança, como é que se procede? Existem muitos casos assim. Eu até lancei uma campanha para o efeito do registro civil. Eu vejo isso com alguma frequência acontecer, é muito preocupante. E aproveito aqui a fazer esse apelo. Pais, mães, não deixem de registrar os vossos filhos, porque o pai ou a mãe da criança não pretende. Muitas das vezes acaba sendo o pai. As mães até querem fazer isso. Então, sempre que um pai se nega a registrar a criança, leve a criança mesmo assim para registrar a criança. Quando for registrar a criança, o registro civil, se não o fizer, leve essa cédula para a procuradoria, porque automaticamente se abre um processo de averiguação oficiosa de paternidade. Chama-se o pretenso ou provável pai para averiguar se ele não será. Se mesmo assim esse pai não aceita, é seguido uma ação de impugnação dessa paternidade e maternidade, e aí vai. Ok. E nos casos em que é a mulher que abandona, se calhar, a família, abandona os filhos, o marido, sai de casa. E deixa de registrar a criança? É isso que quer perguntar? Não é sobre o registro da criança. É sobre os trâmites legais, se calhar, para a questão da sustentabilidade da própria criança. Ok. Sim. Eu sempre digo que o poder parental é igualitário para pai e mãe. Então, as obrigações que recaem para os pais relativamente aos filhos recaem para as mães. Que é como muitas das vezes quem queixa costuma ser as mães, fica a ideia de que tem obrigações que só são exclusivas de pais. Nada disso. Uma mãe que eventualmente não fique com o filho tem a obrigação legal de prestar alimentos para o pai daquelas crianças. Isso é de lei. Ok. Podemos ir às perguntas
que as pessoas foram fazendo, as dúvidas que as pessoas têm? Sim, sim. Ok. Temos aqui uma pergunta que uma das nossas internautas fez, não é? Diz que gostaria de saber sobre algo ligado ao divórcio. Diz que aquele tio diz que quer o divórcio, tipo o marido, não é? Quer o divórcio amigável, mas nem minha família, nem os padrinhos não podem saber. Que divórcio é esse? Ajude-me. Estou privada e ele com mulher e filhos, não é? Ele tem outra mulher, no caso, não é? Ele tem outra mulher, mas não divorciou-se. Não sei se percebeu a questão. Eu percebi a questão e a questão que ela faz, ela mistura duas componentes. Ok. E eu entendo que assim o seja. Ela faz referência à componente cultural, que enquanto moçambicanos há uma obrigatoriedade, há um ritual que deve ser respeitado das famílias. Em princípio, chamar os padrinhos, entregar-se à mulher, à sua família e dizer que eu estou noutra relação, a vossa filha já não é mais a minha esposa. E esse ritual cultural que ela exige. E tem um senso de obrigatoriedade, apesar de não estar na lei. Agora, pela lei, ela pode assinar um divórcio por mútuo consentimento ou ir por via litigiosa. Agora, pelo mútuo consentimento, que é o que pretende o marido, ela pode sempre assinar, mas também não aconselho que seja um divórcio sigiloso. Ela tem que procurar aconselhamento jurídico, entender quais são os direitos, no caso, que ela deve ter em conta e assinar só se tiver segura dessa posição. Caso não, nada obsta que esse divórcio seja um divórcio litigioso. Exato. Outra pergunta de um homem, por acaso é de um homem, ele diz assim: vivo maritalmente, preciso separar. Temos 2 filhos, um não é filho biológico, é da minha primeira esposa falecida, mas ela nega separar-se para sair dessa casa. Diz que para sair dessa casa devo-lhe comprar uma casa e de salientar que só temos 3 anos de casados. Me ajude, como faço para sair dessa relação e como será a divisão de bens, não é? Eu sempre digo que é necessário que às vezes quando nós iniciamos numa relação tenhamos assuntos sensíveis e conversas sensatas, francas, como essas. Porque, por exemplo, ele diz, só estou casado há 3 anos. Como se 3 anos fosse um período irrisório para uma pessoa depois de 3 anos. Como se fossem 3 meses. Exatamente. E mesmo que fossem 3 meses, se ele está a dizer casado, vou presumir que há um casamento civil, mesmo que fosse 3 meses. Essa é a diferença entre os efeitos civis do casamento e efeitos da união de fato. Enquanto a união de fato quer que pelo menos preencha 3 anos para começar a ter o status da união de fato, o casamento já não. A partir do momento que eu assino, no dia 1, nós somos casados. Todos os bens, todas as coisas que tivermos são nossas. Então, esse não é um critério se é 3 anos, se é um dia, se são 2 meses. Então, são casados. Agora, o que ele tem que analisar é, somos casados, analisar como é que vai ser a partilha, quais são os bens que estão em causa, qual é o regime do casamento que eles escolheram para a situação deles e analisar todas as componentes. Não basta só dizer... Mas mesmo que não sejam casados a civil, são 3 anos. São 3 anos, sim, e preenchem com certeza o quesito da união de fato. Então o conselho é, devem procurar? Procurem um aconselhamento jurídico, e eu sempre aconselho isso, porque às vezes há um desconhecimento real da nossa situação jurídica. E às vezes tem pessoas que assinam os acordos, principalmente divórcio, até por muito consentimento, e a pessoa depois diz, eu assinei, mas eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia disso. Então não assinem documentos na ignorância, que têm decisões permanentes. Não façam isso. Então sempre aconselho as pessoas a buscarem ajuda. Os serviços de advogados não são todos, nem todos, tem serviços gratuitos de assistência jurídica. Então nós temos o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, temos o IAS, na Ordem dos Advogados. Então também há serviços de aconselhamento jurídicos gratuitos, que também são bons.
Ok. Temos aqui mais uma questão de alguém que diz: gostaria de saber se depois do meu pai sair de casa em 2004, deixando minha mãe conosco, à mercê da nossa própria sorte, ele pode hoje voltar e nos expulsar da casa, tendo em conta que passam cerca de 21 anos. Esse é o risco de muitas vezes quando estamos casados ou unidos de fato e há um abandono do lar, nós nos mantemos inércios, tipo, não tomamos nenhuma decisão jurídica. Porque a mãe nessa altura podia ter entrado com uma ação judicial, por exemplo, de separação judicial de pessoas e bens. Ela abandonou o lar nessa altura. A separação judicial de bens é uma possibilidade jurídica. Pessoas casadas podem intentar essa ação e elas são permitidas viverem em moradias diferentes. E que se passa o período de 3 anos, essa separação pode ser convertida em divórcio. Imagino que ela diga que são casados, mas podia ser uma situação de união de fato. Idem, a mãe podia ir à Secretaria do Bairro mais próxima, apresentar esses elementos e seguir com uma ação judicial porque ele sumiu, abandonou o lar de família. Mas devia ter tomado alguma decisão jurídica, no caso eu digo, porque agora ele, mesmo depois de ter ficado fora 21 anos, continua a ser dono daquela casa. Agora, não pode simplesmente girar a mulher ou os filhos, porque são filhos, eles é a mulher. Ele não é dono exclusivo do imóvel. Isso ele não pode fazer. Mas também não deixou de ser dono da casa. Ele Então, ainda querendo, ele pode voltar, só não pode expulsar. Exatamente. Ok. E esta internauta diz assim: uma mulher que tenha filhos com pais diferentes pode pedir pensão nos pais das crianças? Tipo, Sim. tem muitas pensões. Não diríamos que tem muitas pensões, mas diria que cada filho tem direito de receber aquilo que deve dos seus pais. Sim. Então, se os pais são diferentes, é natural que ela entre com a ação de pedido de pensão de alimento para o pai de cada criança. É sobre isso. E ela diz assim, continuando, não é? Na mesma questão, ela diz: sendo que um trabalha, o outro não trabalha. Um dos pais trabalha, o outro não trabalha. E o que trabalha diz que não pode tirar dinheiro para sustentar muitas crianças. Aí nós temos que analisar se o que trabalha vivem juntos. Não. Se não vivem juntos, ele não estaria a tirar dinheiro para sustentar muitas crianças. Ele estará a tirar dinheiro para sustentar o seu filho. Ele não pode alegar que o dinheiro que retira é um montante muito acima, porque também se faz essa análise nesse tribunal, quando é que a criança vai precisar, quais são as necessidades da criança. Então ele não pode presumir que o dinheiro que paga de alimentos é porque vai pagar o alimento da mãe, o alimento dos irmãos e mais algumas coisas. Não é sobre isso. Então esse não é um critério válido para ele recusar a pagar a pensão de alimento do seu filho. E sobre o outro pai que não trabalha, eu já deixei aqui a solução. Ela pode procurar outros familiares do ex-marido que tenham condição de fazê-lo pelo filho. Não havendo? Eu acredito que haverá. Não havendo, tem ela a obrigação para fazer isso, né? Ok. E nos casos em que o tribunal, decide, não é, que um determinado pai vai ter que dar uma pensão ao filho, ele o faz de forma automática, o tribunal faz o corte automaticamente na conta da pessoa, ou como é que é feito? Essa é uma possibilidade das partes. Em princípio, o tribunal, em processos de família, age sempre em primeira linha como um mediador das partes, porque entende que são as partes que devem resolver essa questão. Então, depois da decisão do tribunal, o pai pode, de forma voluntária, fazer esse exercício mensalmente, até porque é uma escolha. Ele decide se quer um desconto direto na conta de salário, de serviço, ou vai fazer esse pagamento voluntário. Muitas vezes escolhem pelo pagamento voluntário. Agora, acontece que depois de ele optar pelo pagamento voluntário, começa a não cumprir. Então, nessa situação, a mãe tem que fazer um requerimento para o tribunal, ela pessoalmente ou representada pela sua advogada,
para exigir que haja esse débito na conta direta daquele que deve pagar a pensão. Agora, sobre a questão da guarda dos filhos. Esta é uma dúvida que particularmente já não vem dos internautas, vem de mim mesmo. Ok. Sobre a guarda dos filhos, como é que é feito? Guarda dos filhos. A guarda dos filhos é um processo especial de regulação de poder parental, em que nesse processo se decide com quem vão viver, qual é a residência habitual da criança, né? Muitas das vezes nós acabamos dizendo que é aquele que tem a guarda. Guarda é um termo que eu muitas vezes digo, é só ir à gramática, aquele que conserva, que protege, né? Então, mas o poder parental é dos pais. O pai e a mãe têm o poder parental sobre o filho. E em regra até digo mais, eu digo que a guarda nas circunstâncias em que o filho ainda continua a visitar, ainda tem acesso ao pai, em boa regra eu deveria dizer que seria compartilhada. Mas ok, tem aquela guarda que muitas das vezes acaba sendo mais de um do que do outro. Então esse é um processo que se segue e há análises que se fazem sobre com quem o filho vai morar. Mas, por exemplo, em crianças abaixo de 5 e mais do que isso, estejam a amamentar, é raro que essa guarda seja cedida para o pai. Para o pai. Porque é uma altura em que é a altura do bebê que é sensível. Às vezes são bebês que ainda estão a amamentar. Então é complicado que o tribunal acabe decidindo que essa criança fique com o pai, a não ser que seja um desejo da mãe, dizer que eu não tenho condição de ficar com a criança e delego que seja decidido a favor do pai. Mas em regra, arrisco-me a dizer que é raro que crianças abaixo de 5, até por si mais perto dos 10, sejam cedidas as guardas aos pais, a não ser que existam condições objetivas e critérios óbvios, né? Para ver que essa criança tem, mas já a chance de ficar com um ou com outro, mas nessas idades mais sensíveis, muitas das vezes, para não dizer perto de 80% dos casos, as guardas ficam com as mães. Mesmo nos casos em que o pai dispõe de condições financeiras melhores? Eu sempre digo que a questão da guarda não é sobre condição financeira melhor. E, infelizmente, essa questão do capitalismo, do dinheiro, parece que atravessou de tal forma que a gente pensa que tudo é sobre dinheiro. Mas aí nós temos que contabilizar a questão emocional, a questão de cuidado, a questão emocional do pequeno. Então, não é sobre dinheiro, é sobre qual dos pais tem a melhor condição de ficar com o menor. Pode ser um pai que tenha a condição financeira melhor, mas está a viajar sempre. Ou de 30 em 30 dias nunca está com o menor. Então também não é sobre isso. Então por isso que eu digo que nunca tenham receios, principalmente para mulheres que entendam que o pai tem um poderio financeiro alto, há quem diga que ele vai corromper os tribunais. E eu deixo aqui o apelo, nunca desistam dos vossos filhos, independentemente de qualquer circunstância que seja. Esse apelo eu deixo principalmente para as mulheres, mas também deixo ficar para os pais. Tem situações em que temos pais extremamente protetores, cuidadores, que sentem que a mãe não está a fazer o trabalho que deveria fazer. Também não desistam dos direitos dos vossos filhos, só porque o tribunal sempre vai decidir a favor da mãe. Não, não é verdade. É possível que sejam analisadas essas circunstâncias e há casos de pais que estão com filhos. Exato. Eu tenho uma situação que eu gostaria que desse um conselho, não é? Um parecer mais técnico, não é? Eu atendi, não é, alguém, uma jovem dos seus 35 anos. Ela é mãe de 3 filhos. Por acaso acabou perdendo um, então ficou com 2. Ela, quando perdeu o filho, foi em circunstâncias, digamos, não muito normais, porque a criança foi ao rio com outras crianças, depois acabou desaparecendo, não encontraram mais o corpo da criança. Então, o pai, que já estavam na altura separados, as crianças estavam com a mãe. Estavam na altura separados, o pai começou a criar aquela pressão, não cuidas bem das crianças, deixaste ir ao rio, essas coisas todas. A mãe acabou entregando os filhos, não é?
por conta daquela emoção toda, acabou entregando os filhos ao pai. Sucede que o pai tem tratado as crianças de uma forma... Ele não é casado, vive só com as crianças e acho que é uma empregada, não é? Então, o pai acaba violentando as crianças, em casos, acaba espancando as crianças. Então, as crianças vão relatando isso à mãe. Mas, quando a mãe interage com o pai, ele ameaça, não é? Que se ela tentar fazer alguma coisa, ir ao tribunal ou alguma coisa parecida, ela vai se arrepender. E o ela vai se arrepender está a falar de descontar nas crianças. Então, o maior medo dela é que, se for por acaso ao tribunal, eles vão dar-lhe uma intimação, né? Ela pensa assim, pelo menos, não é? É o que tem acontecido. Dá uma intimação para que ela possa falar com ele. Ou eles vão falar com ele. Mas ela tem medo de, neste período em que ele recebe a intimação, ele pode acabar por fazer alguma coisa impensável com as crianças. Então, a maior dúvida dela é como é que eu vou proceder, tendo em conta que as crianças estão numa situação, digamos, de perigo. Eu sempre digo e gosto muito dessa frase que é icônica: as crianças são flores que nunca murcham. Uma criança que viva com um histórico traumático vai ser, com certeza, um adulto com problemas. Então é nosso dever geral proteger e cuidar das crianças. Esse é o meu apelo. Então a mãe não pode simplesmente deixar que os miúdos vivam num ambiente perigoso e tóxico. Para o futuro, no futuro também vai contar com que tipo de adultos teremos, porque ela tem um receio. É justo, eu não nego. São ameaças que podem se tornar reais, eventualmente possam, mas ela não pode desistir dos filhos só por causa do medo. Ela pode, como eu disse, ir à esquadra mais próxima, pode ir ao gabinete, vai à procuradoria, vai ao tribunal, vai atrás dos seus direitos. Eu sempre também digo isso, principalmente para as mulheres que sofrem violência doméstica, que o violentador vive do medo da vítima. É o medo da vítima que alimenta uma pessoa violenta. Então, enquanto ele conseguir cheirar o medo em si, ele se torna maior. Então, você precisa deixar de ter medo e proteger as pessoas que mais precisam de ti agora. Então, eu aconselho sempre a irem atrás do direito e a seguirem para cuidarem dos vossos filhos. Exato. E já que falamos mesmo da questão da violência, as maiores mensagens que recebemos das pessoas estão ligadas à questão de violência. São violentadas, mas são dependentes financeiramente e não podem fazer nada. Eu acho que às vezes não é sobre a dependência financeira. Eu acho que é sobre a dependência emocional. Infelizmente, nós fomos ensinadas que uma mulher divorciada não tem aquele peso na sociedade, que uma mulher divorciada não é respeitada, que não ter um marido não faz de si mulher. Então, eu acho que não é sobre a questão financeira. As mulheres são as financeiramente estáveis. Mulher é quem acorda, vai ao mercado vender. Mulher é quem atravessa a fronteira e está aí com balde e está a fazer negócios. Onde é que há? Qual é o negócio que uma mulher não tem capacidade de fazer? Pessoalmente, eu volto sempre a casa via Costa do Sol e mando um oi para essa senhora, se ela estiver a ver. Tem uma senhora que vende maçarocas, logo depois da Costa do Sol, antes da portagem. Todo santo dia, tem dias que até está a chover, ela está aí a vender maçaroca até aí. Então, imagine esse sacrifício, é um sacrifício que às vezes só mãe pode fazer. Às vezes nós achamos que somos dependentes financeiros porque às vezes temos que trabalhar e entregar para o marido, tem que trabalhar e entregar para os filhos. Então eu acho que não é sobre a questão financeira, é sobre a questão emocional e cultural. Às vezes somos violentadas, vamos à casa de mãe, eu que tenho que sair. Eu também levei muita apurada de seu pai, eu também levei muita apurada de seu avô, mas não está aqui, não aguentei, você não cresceu, não viu, mãe não divorciou. Então nós podemos desconstruir a ideia
que independentemente do tipo de casamento, temos que manter aí. Vamos morrer e não ver nossos filhos crescerem. Há casos também em que são os homens a serem violentados, inclusive. É verdade, por acaso há. E culturalmente também nós temos a vertente masculina, que dizem que se tua mulher bate, você é fraco. Infelizmente, o homem também foi passar da ideia de para ele passar a mensagem de másculo tem que ser um homem agressivo. Então não é sobre isso. Se você sofre violência doméstica, deve queixar e participar. Pessoalmente, na carreira tive um caso de um senhor que a mulher insultava ele de forma frequente. E ele veio, doutora, eu quero queixar, quero denunciar minha esposa por violência doméstica. E eu me lembro que no tribunal as pessoas olhavam com algum olhar de desdém ou risinhos assim, mas ele estava firme. Ele disse, eu não cresci num ambiente violento. Eu não sei o que é isso da mulher levantar a mão, empurrar, dizer coisas feias. Então eu tenho que ter aqui uma decisão. Não quero deixar a minha esposa, mas ela tem que entender. E que se ela não mudar, nós vamos nos divorciar. Então, homens, também não aceitem insultos, ofensas. Não dá, se for, vão dizer que eu sou fraco. Denunciem. Violência doméstica é crime. Tanto para o homem como para a mulher. E há que estar claro que não é só sobre agressão física. Sim. Violência doméstica não é sobre violência física. É violência física, moral, social, patrimonial, psicológica. Então aquele diz, você não é homem. Você aqui, me bate. Você também não faz nada. Uma agressão, infelizmente, às vezes as violações sexuais são difíceis, né? De atestar, porque precisa passar por um profissional e dizer que é um efeito. Há um nexo de casualidade que é difícil de provar, mas não é impossível. Há outros meios probatórios, testemunhas, vizinhos, há pessoas que veem esse tipo de situações. Então, por que não? Vamos agora, denunciar. A patrimonial, como é que ela pode ser identificada exatamente? Violência patrimonial é retirada de um bem da tua esfera, por exemplo. Imagine esse caso que fez referência aqui. O marido chega e quer retirar ela de casa, está a dizer para todo mundo saiam. É com certeza um caso claro de uma violência patrimonial. Agora, não mostrar salário quando sai? Isso é uma violência? Eu não sei. Em princípio, como eu disse no início, o salário é um bem comum. Ok. Por princípio, se recebe o salário, se é um bem comum, o teu cônjuge tem que conhecer quando é que você recebe, qual é o fim, para onde vai esse bem. Então, eu fiz referência ao último apresentador que esteve aqui, acho que é o Antônio Mantavel, que falava do casamento, e ele fazia referência a dizer, eu não sei porque que as pessoas hoje em dia diabolizam o casamento, não sei. Você vai casar, que seja alguma pessoa que você confia. Você não tem PIN do seu marido do banco, tudo é escondido, compra terreno, esconde, compra terreno põe em nome da mãe. Isso é arriscado, não pode ser. Se você não confia na pessoa com quem está, deixa. Não é sobre, vão dizer, a doutora veio para o programa para dizer que deixa. Não é sobre isso. O que eu estou a tentar dizer é, analisem as pessoas com quem vocês vão se casar. Porque você não pode se casar para dizer que eu no próximo mês vou me divorciar. Não pode ser. Mesmo que tenha para a sua família, mesmo ao nível de conservador. Até porque quando no mês seguinte você quer divorciar, não vai ser por mútuo consentimento. Porque o mútuo consentimento obriga que as pessoas tenham pelo menos casado 3 anos e separada há 1 ano. Então, pelo mútuo consentimento... Então tem que ser 4 anos depois do casamento. Exatamente, se for pelo mútuo consentimento. Okay. Agora, então também analisem isso, e não é justo. Há um investimento emocional, afetivo, as famílias concentram, se reúnem, pensem também nessas pessoas. Então, por que está a casar com uma pessoa que você desconfia? Que você vai cair, entrar no hospital, ter medo que essa pessoa o mate. Então, está a fazer o que nessa relação? Pensem bem com quem estão a se casar para não ter cenários como esse. Viver com um inimigo dentro de casa não pode ser. Existem muitos casos desses, por acaso, em que os homens, eles
quando está muito doente, às vezes nem a mulher não consegue, não sabe como lhe ajudar porque não conhece os códigos dos bancos, não sabe de nada. É caricato. Só vivem juntos. É caricato. Eu já vi situações tristes de pessoas muito bem posicionadas em vida que depois foram enterradas em lençóis, porque vocês não tinham como pagar e comprar um caixão, fazer despesas. As pessoas foram ajudando, não sei o quê, mas tinha muito dinheiro. E às vezes isso é um risco, porque os bancos, infelizmente, não quero acusar a ninguém, mas às vezes é um dinheiro que fica muito tempo parado nos bancos. É um dinheiro susceptível de perder parte deles, porque às vezes a viúva não sabe. Mas também há mulheres que têm muito dinheiro, né? O marido também, acontece uma coisa com a esposa, até assusta. Afinal tinha esse dinheiro todo. Então compartilhem. Não estou a dizer também que todos aqueles parceiros que tiverem acesso aos códigos, a essa privacidade, devem abusar dessa condição. Não, devem entender que é uma informação privilegiada e querem se respeitar mutuamente, respeitando os deveres conjugais, que é a fidelidade, que é a assistência, que é isso tudo. Agora, sobre herança. Ok. O que é que interessa as pessoas terem conhecimento sobre a herança? Herança abre-se com a morte de determinada pessoa. Muitas das vezes, ou do seu companheiro, ou do seu pai, né? Ou da sua mãe, no caso. Então, eu às vezes ouço a pessoa dizer: eu já sou herdeiro do meu pai, eu sou rico. Mas enquanto seu pai viver, não há espaço à herança. A herança só se discute quando há morte de alguém. A partir do momento que há morte de alguém, há espaço para a herança. Então, em princípio, os filhos concorrem com o companheiro do pai ou da mãe na herança que teve sido da pessoa que faleceu. Ok. E agora, sobre aquela questão de testamento, como é que procede, como é que é feito? Há pessoas que mesmo tendo um grau de parentesco suficiente para beneficiar-se de uma certa herança, ficam excluídos por conta do testamento. Como é que funciona? Não pode. Mesmo para a feitura de testamento, há regras legais para serem obedecidas. Você não pode dispor, não pode usar todos os seus bens sem respeitar os herdeiros diretos, diz-se os herdeiros legítimos. Então, por exemplo, um pai não tem como, por exemplo, em sede de testamento, passar toda a herança dele, por exemplo, para um único filho, enquanto, por exemplo, ele tinha 2 filhos. Ou pegar os bens dele, retirar todos, sem deixar para o outro companheiro. Não tem como. Há regras específicas. Há uma cota legal que não pode ser de se dispor. Eu não posso dispor. Então, sempre há uma proteção dos seus herdeiros direto quando se faz testamento. Então, todo aquele testamento que não obedece essa regra pode ser colocado em causa em seu tribunal. Ok, e no caso de um pai que tenha filhos, irmãos e irmãs e vários outros pais, se calhar, perde a vida, mas não tem testamento, não deixou testamento. Esta herança é distribuída para toda esta cadeia de familiares? Não. Os sucessíveis diretos, logo que há a morte desse pai, então vou usar essa referência, do pai são a esposa e seus filhos. Ok. Então, a esposa tem direito, basicamente, com a nova lei, a 75%. A esposa? Exatamente. Os filhos, 25%. Por que eu digo isso? Porque primeiro há direito dela sobre a meação, disse a metade dos bens. Então, o que se faz? Por exemplo, uma casa avaliada em 1 milhão. Então, a esposa tem 500 mil, o marido tem 500 mil. Então, é retirado os 500 mil da esposa. Os filhos e ela concorrem juntos para outros 500 mil. Okay. Sim, então nesse 500 mil distribui-se a igualdade. Então, muitas das vezes, por exemplo, se eu tenho um filho e eu fico com 70% da casa
Basicamente, o meu filho fica com 25%. Agora, se são mais filhos, então minha porcentagem vai diminuindo, mas sempre já estão, pelo menos é certeiro que eu tenho mais de 50% de direito na herança. E isto acontece mesmo nos casos em que há casamento civil, mesmo União. nos casos em que é união de fato. Exatamente. Até Perfeito. porque na lei, a nova lei tem lá, unido de fato, é reconhecido esse direito. Está lá. Ok, eu ia acompanhando a sua página por acaso e vi lá alguns vídeos, um deles falava sobre a questão de mudança de nomes, não é? Alguém quer fazer uma mudança de nome, não é? Quer mudar alguma coisa. Por acaso já acompanhei situações de pessoas também que vão correndo nesses processos porque quer mudar de nome, o pai se calhar não registrou, né? Mas ele quando cresceu decidiu que quer incluir o nome do pai no registro. Como é que é feito? É simples, é difícil? São muitas situações que você relatou e todas elas têm um tratamento diferenciado com base na lei, né? Vamos lá. Eu, por exemplo, tenho um nome que nunca gostei. Por exemplo, sou Emília agora, mas eu gostaria que fosse Madina. Então, se eu posso, completando 18 anos, pedir para alterar esse nome, né? Tem um processo próprio. Imagino, por exemplo, que eu tenha um filho, que eu tenha registrado como filho de pai incógnita. Acontece, acho que já viram, né? Agora já não vem incógnita, simplesmente tem um espaço em branco. Você entendeu que era um pouco depreciativo usar o termo incógnita, porque é incógnita, mas existe, é um pai da criança, então só fica em branco atualmente nos últimos registros. Então imagine que seria uma criança que não tem lá o nome do pai. Então nesse processo há duas possibilidades. Uma é a perfilhação. O pai, de livre, espontânea vontade, vir dizer que quer registrar o filho. Também é um processo simples. É só levar a criança, o filho, né, grande ou menor, ir para lá e registrar. Mas tem aquelas situações em que é o pai e não quer. Então, essa é uma outra situação. Passa por um processo de averiguação oficiosa e depois já os consequentes processos a seguir. Então, são muitas situações específicas. Teria de ver o caso específico da pessoa em concreto. Agora, na minha página, o que terá visto é um processo simples de mudança de nome de pessoas que já são maiores, porque é mais fácil quando já são maiores, que queiram mudar, ou porque o nome tem um erro, ou porque o nome não está escrito como gostaria, ou porque quer outro nome. São mais ou menos essas situações. Ou uma situação de perfilhação, de um pai que de forma voluntária quer registrar o filho e o filho não se opõe. Muito bem. Depois desta conversa com a Emília Paulino, a nossa convidada de hoje, é jurista, aliás, é advogada há mais de 10 anos e lida muito com questões de direito de família. Esclarecemos aqui alguns pontos ligados ao divórcio, ligados à herança, ligados à partilha de bens, ligados à mudança de nomes, à pensão das crianças, enfim, vários pontos que os nossos internautas foram colocando também a nível de redes sociais. O nosso muito obrigado, nossa convidada, obrigado a todos também que estiveram desse lado a acompanhar o nosso Way. Próxima edição estaremos aqui para contar mais uma história ou para trazer mais uma reflexão de algum ponto que seja relevante para a nossa sociedade. Até a próxima edição, fique bem.